Bom dia. Vamos fixar esse comentário aqui. Bom dia, Carol. Bom dia quem tá entrando. Dia frio, chuvoso em Curitiba. Bom dia, vereadora Maria Letícia tá com a gente. Paulo, Milena. Viva o Bosque. Vamos conversar hoje com uma artista que é da nossa terrinha aqui, mas que hoje empreendeu uma viagem para Portugal. Então ela vai contar um pouco dessa perspectiva de uma artista imigrante hoje em dia. Vai ser bem interessante. Vamos chegando, esperando as pessoas se conectarem. Peguem seus cafezinhos. Vamos ver, a Lena, entra aí já. Vamos conversar. Cadê a Lena Muniz? Quem mais tá aqui? Bom dia. Carol, acena pra mim se você tá escutando bem. Se tá tudo certo aí com o áudio. Estão me escutando bem? Tudo certo? Sim, ótimo. Esse comentário que tem que colocar aqui, eu nunca sei colocar. Bom dia. Leninha, esperando você entrar aqui. Se eu consigo. Então, a gente está começando essa nova temporada do Ateliê Aberto aqui pelo Bosque Hostel. Começando junho, uma semana intensa. Esperamos que todos estejam bem. Essa temporada nova do Ateliê Aberto vai contemplar várias linguagens artísticas e vários artistas em suas diferentes modalidades, né? A gente está bem feliz de dar continuidade a essa programação, de vocês estarem participando com a gente, de conhecer novos artistas que de repente vocês não conheciam, muitas vezes produzindo aí intensamente nos seus ateliês, anônimos, mas que de repente com esse programa a gente consegue dar um pouquinho mais de visibilidade também para todos eles. Alguns recadinhos do Bosque para vocês. A gente está lançando uma newsletter e você vai poder se inscrever nessa newsletter. A gente vai passar as indicações aqui dentro dos próximos dias na nossa página, no Instagram. A gente está construindo um conteúdo muito legal dentro do Bosque, já que, como eu sempre falo aqui, né, a gente não pode hospedar de forma presencial, a gente está hospedando, então, os eventos online. Hoje, Ateliê Aberto, amanhã às 16 horas, Mochileiro Viajante, que é sempre um conteúdo sobre viagens que foram transformadoras, viagens que podem inspirar. Amanhã a gente vai ter as Mulheres na Trilha. É um Instagram focado em viagens e natureza, levado por duas mulheres incríveis. Então acompanhem também. Se vocês têm sugestões de
nomes para o ateliê aberto, nomes para o mochileiro viajante, coloquem aqui também nos comentários, nos nossos posts, que a gente vai levar em consideração. Imagina quando o Bosque puder reabrir, né? A gente ter, de repente, um curso desse artista que você gosta, a gente poder ter uma roda de conversa sobre viagem. Oi, Helena, bom dia! Pede para entrar aí na live, que eu quero conversar com você. A Helena Muniz é minha amiga pessoal e ela tá morando em Portugal agora, então eu tô bem curiosa para entender como é que tá essa vida dela. Vê lá em cima nos comentários, pede para entrar na minha live, vê se você consegue. A Rena deu problema no computador. Ixi, qual é o problema? Vou pro celular. Sim, vem pro celular. As lives, elas funcionam melhores no celular. Conecta lá, entra na live de novo, eu te espero. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. E é muito legal também pensar a viagem como viagens interiores. Isso não é só um papo bicho grilo, isso é verdade, porque tá todo mundo em casa, a cabeça, né, funcionando muito rápido. E esse tipo, querida, parabéns. Estamos aqui, ó. Transmitir. Vamos ver, vamos ver. Pronto. Eba! Maravilhosa, Helena Muniz. Tá bom o volume? Tá ótimo, a tua imagem tá maravilhosa também. Querida, que horas são aí em Portugal? Voltei. Que horas são aí mesmo? 15:07. Deixa eu pôr aqui Eba! um. Então, bom dia. Bom dia pra quem tá aqui em Curitiba, quem tá no Brasil. Boa tarde para quem tá na Europa. Que chique! Uma live internacional, eu nunca fiz. A primeira é minha. Ana, Deixa obrigada. eu arrumar. Obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que foi de última hora. A gente está numa semana super complicada, tensa. Pessoalmente, foi meu aniversário na quarta-feira. Então eu tô, assim, a flor da pele, digamos. E eu tô muito feliz que eu tô conversando com você, porque a gente já se conhece, a gente já tem uma certa intimidade, então fica mais gostosinho, fica mais quentinho. Obrigada por ter aceito. Imagina, eu que agradeço. A gente está trabalhando junto agora, né? Fazendo um projetinho. Estamos. E apesar Vamos de. dar esse spoiler só no final, para as pessoas ficarem até Tá o bom, final. tá certo. Lena, deixa eu te mostrar que eu até coloquei uma fotinha, só que não vai dar para ver direito aqui, ó, da Torre de Belém. Aham. Você sabe que eu tenho uma relação com Portugal, assim, de amor. Eu nunca morei, mas morei na Espanha. E todas as minhas idas, principalmente para Lisboa, sempre foram muito marcantes. Por que você escolheu Portugal, Lisboa para tua vida agora? Bom, eu acho que teve uma altura da minha vida que eu me dei conta que a minha poética tinha muito a ver com a poética de alguns artistas portugueses que eu comecei a seguir. Tem um tom confessional que eu gosto em algumas coisas e até de algumas tradições como os bordados portugueses, né? Que as meninas jogavam nos bailes nos pés dos meninos falando quero te beijar, né? Então, esse tipo de comunicação eu adoro. E como eu sou de Florianópolis, que é colonização açoriana, então eu me identificava mais ainda, né? E eu acho tão engraçado isso que eu tô aqui morando na frente da ponte que é igual de Florianópolis, né? Então, toda noite eu olho e penso que eu vim atrás disso, dessa identificação que eu tenho com Portugal, por Florianópolis, pelo trabalho.
E aqui tem uma tradição de têxtil, né? De arte têxtil, de bordado. E os artistas aqui eu adoro, estou me encantando. Cada dia eu descubro um novo e estou encantada, assim. É muito legal pensar essa travessia, né? De vamos retomar lá quando os portugueses chegaram e agora a gente faz esse caminho de volta mais consciente, ou seja, na altura da tua vida, ou seja, você não está indo com 20 anos morar em Portugal, né? Você já está Sim, indo com uma bagagem de vida muito grande, que você vai explorar o país de uma forma muito peculiar. Parece que você já vai com algum interesse, você já vai com um certo olhar, é. garimpar as coisas que te interessam, né? É um olhar investigativo mesmo, né? De artista. Você já almoçou? Já, já. Aqui a gente tá Como tomando. eu tô com a... Guria, Eu também, ó. tá super frio, Curitiba esfriou, ficou nublada, bem daquele jeitinho. Como é que tá o clima aí em Portugal? Em Lisboa? Bom, no começo do confinamento, março fez até um tempo bom, um calor. Abril foi bem chuvoso, bem nublado, mas sempre abre um solzinho numa horinha do dia, né? Sempre dá uma abridinha, assim. E agora, desde que eu quebrei a perna, que foi... Já vai fazer 3 semanas, nenhum dia nublado, nenhuma chuva, só sol. E um calor, tá? As pessoas já começaram a ir pra praia, já abriu a praia, né? Na semana que eu quebrei a perna, as pessoas já estavam se programando para voltar a tomar um café, num café, porque já abriu, né? E eu já estava assim com uma lista de Excel com todos os cafés que eu gosto e as pessoas que eu queria tomar um café. Infelizmente adiada. Mas o tempo tá bom, tá gostoso. Que bom. Calor, mas Você chegou, vamos fazer, eu vou fazer essa retrospectiva para quem não acompanha, tá. deve acompanhar a Lena Muniz. Eu acabei de colocar o Instagram dela, depois vocês entram lá para investigar. A Lena chegou esse ano em Lisboa, um pouco antes da quarentena, e no meio da quarentena ela quebrou a perna. Que aconteceu? Para além do acidente, esse impacto, primeiro de chegar como estrangeiro e depois estar imobilizada dentro de uma quarentena, Lena? Nossa, foi. É, bom, a gente chegou aqui em 15 de janeiro, montamos a casa, arrumamos tudo. Então, no primeiro dia que a gente falou, nossa, a casa tá montada, tem tudo, tem abridor de vinho, né? Tem geladeira. E aí a gente falou, tudo montado, vamos agora resolver a vida profissional. E fecha tudo, fechou tudo, tudo. Mas aqui fechou tudo mesmo, não tinha nada aberto. Se eu quisesse comprar uma porcelana, não tinha. Se eu quisesse comprar cerâmica, não tinha. Tinta, nada, nada, nada. E aí, quando começou a ter esse movimento de abertura de novo, começo de maio, eu quebrei a perna. Então foi difícil, assim, na primeira semana eu falava, não é possível que agora eu ia poder dar um pulinho na praia, dar um mergulho, ou comprar um material. E de repente já pensar em algum ateliê que está abrindo para começar a produzir. Mas nesse meio tempo, o que aconteceu é que eu voltei a desenhar. E que eu fazia cerâmica enlouquecidamente no Brasil, porque eu vendia muito, e eu não tinha tempo de desenhar. Então foi isso que aconteceu. Eu voltei pro desenho e eu estou bem feliz. Porque, claro, a Lena Muniz, ela transita entre várias linguagens artísticas. Eu acho que desde que eu conheço ela há 15 anos atrás, ela já transitou pelo têxtil, pela cerâmica, pela ilustração, por performance. Ela é muito interessada por pesquisa também. Então, é uma artista que transita por diversas linguagens. Só que ultimamente, aqui principalmente em Curitiba, você estava trabalhando mais com cerâmica. Você ficou muito conhecida pelos corações. Aliás, eu devia Sim. estar com o meu agora, eu acabei esquecendo. Para quem trabalha com barro e cerâmica e de repente faz esse trânsito e tem que montar um novo ateliê, como que foi para você se desapegar do barro? Hum, difícil. Primeiro, a vontade eu morro, né? Mas trabalhar com cerâmica num apartamento dá muita alergia. E como tinha o Covid, eu fiquei com medo de ter algum sintoma alérgico e confundir com Covid, porque dá febre, chega a me dar.
A alergia, assim, é muito forte. Então eu falei, não vou fazer. Comprei até as toalhinhas, já tava com um pouquinho de porcelana ali para fazer. E tem a questão da mão, de ser ceramista, de ter a mão forte, dura da cerâmica e voltar para o desenho. Então, nos primeiros dias, em março, quando eu voltei a desenhar, eu não conseguia, a minha mão não respondia. Eu só consegui mesmo fazer um desenho um dia que eu falei, ah, agora tá indo, 45 dias depois. Porque a mão tem que se acostumar com a delicadeza de novo de pegar numa caneta e, né? Então é doido isso. Você de um material para o outro você sente no gesto mesmo, né? No teu Você, gestual. você sentiu que era hora de ir pro desenho? Ou é porque eu não tinha mais nada para fazer aí? Não, eu já estava com vontade de voltar a desenhar desde o ano passado. Eu tinha um caderninho dos sonhos ano passado, que era tudo que eu queria fazer aqui em Portugal quando eu chegasse. Uau! E uns dos sonhos eram de voltar a desenhar, e daí eu anotava coisas que eu queria desenhar, sempre em relação ao feminismo, né? A criar essas estratégias ético-estéticas feministas. Então eu já tinha vontade, mas realmente ano passado foi uma loucura, a mudança toda, e eu não consegui voltar a desenhar. Então aqui, como teve esse tempo, todo mundo passou por isso, né? De chegar uma hora e falar, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu estava até bordando em março, antes de fechar a quarentena, por causa do Covid, eu comecei a bordar. E depois que começou a quarentena, eu parei. Porque o bordado, apesar de exigir tempo, eu precisava do desenho para formar novos bordados. Então não adiantava eu bordar o que eu já tinha desenhado, já não estava me satisfazendo. Então foi uma coisa assim, eu preciso bordar eu preciso desenhar, esses desenhos vão virar esculturas, vão virar bordados, vão virar o que for, né? Eles vão ter seus desdobramentos. Eu lembro quando. E com eles veio a escrita também. Ah, escrita Vieram as, diários, diariamente escrevendo coisas. diariamente, com os desenhos já vem alguma coisa e aquilo acaba virando alguma escrita e eu estou gostando bastante do que eu estou escrevendo. Ainda não está super bom assim do jeito que eu quero, mas eu estou gostando do jeito que os dois estão fluindo juntos. É muito louco pensar, né? Porque eu lembro quando eu cheguei a primeira vez em Barcelona, e eu nunca tinha ido para Barcelona, eu era realmente uma estrangeira indo morar numa cidade nova. E a única coisa que eu gostava de fazer, porque eu não falava a língua direito, era andar pelas ruas assim, sem rumo, andar e consumir. Parece que eu precisava mapear a cidade. No teu caso, você já conhecia Lisboa, você já tinha passado uma temporada aí, mas não poder sair de casa logo que você chega nesse lugar de novo, eu acho que imagino que deva dar uma certa angústia, parece que a gente entra pra dentro. Nossa, entra pra dentro é uma redundância, né? Mas a gente É interioriza. um movimento para dentro. É um movimento. E eu percebendo, porque eu te acompanho mesmo no Instagram, acompanhando a tua poética, você tá num momento super interior na tua produção, né? Tanto escrevendo quanto produzindo, depois vocês vão olhar as ilustrações da Lena. Você acha que a quarentena e esse período de isolamento aumentou a tua criatividade? Porque você tá muito fértil. Eu acho que eu acho que posso falar que sim, porque tanto é uma questão de metodologia, né? De você se organizar para fazer uma coisa com uma metodologia. Então, essa metodologia ela foi se desenvolvendo desde o ano passado, nesses meus caderninhos de sonhos, com as referências, com as leituras que eu achava importantes, com aquilo que eu queria transmitir com o meu trabalho. Então, essa metodologia ela vai te auxiliando a ancorar a tua imaginação, né? E eu acho que ser uma artista feminista, a primeira coisa é reivindicar essa imaginação, né? E essa imaginação que vai fazer com que a gente lide com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa relação com o mundo, né? Então, eu realmente insisti em ter nesse momento essa imaginação criativa, porque
eu acho que era um momento que as pessoas poderiam secar e simplesmente murchar. E eu já estive num processo desse, né, de estar nesse lugar seco. E eu não queria para mim, mas eu também não queria para as outras pessoas. Então, eu acho que essa metodologia, essa reivindicação, essa estratégia fez com que eu me apropriasse dessa imaginação e ela pôde realizar mesmo algum potencial, que eu acho que ainda está bem no início, eu acho que ainda tem muito mais coisa, assim, eu sinto que é mesmo essas sementinhas que eu coloco dentro da água e elas vão com aquela potência chegar em algum lugar. Muito legal que você falou de metodologia. A gente às vezes tem a impressão de que o artista ele recebe uma inspiração, um raio de É, não, luz, um raio divino solar e de repente você tá. é, Isso que você falou é muito legal, ou seja, você se forçar a produzir, respeitando limites, mas tendo isso como metodologia. E aí vem uma pergunta que eu faço logo em seguida. Do que você se alimenta? Então, claro, você falou, para a gente não secar, para a gente não murchar, então para essa planta viver, o que você alimenta? O que te alimenta para que você continue úmida, viva, vibrante? ah, uma pergunta bem difícil de responder, mas eu acho que São as suas fontes de inspiração. é, sim. É porque são muitas coisas, assim. No momento, por exemplo, desde que começou a quarentena, eu não consigo ter concentração para ver um filme inteiro, por exemplo. Eu tenho dificuldade. Eu só penso mesmo no trabalho. Então, as coisas que eu vejo o dia inteiro são de política, que é uma coisa que me abastece, né? Essa raiva, essa revolta que a gente tem é uma coisa que me abastece e é uma eu acho que resistir a isso, né? Fazer arte, produzir arte nesse momento, se para quem consegue fazer e para quem já estava num caminho, né? Porque essas coisas também elas demoram, a pessoa parece que não está fazendo nada no momento, mas ela está pensando em algum trabalho que vai surgir depois, né? As coisas não são imediatas. Então, essa situação toda política, essa raiva que a gente sente e que eu fico com essa consciência de que eles não podem nos secar, né? Então, o que eu vejo de política me alimenta nesse sentido, de criar uma poesia para matar essa ruindade que existe, né? Então, isso me inspira até para como combate. É uma guerra. E a gente vai vencer a guerra com o quê? Com o que a gente tem e sabe fazer? Com arte, com poesia, né? Sensibilizando as pessoas, tocando as pessoas da forma que a gente consegue. Eu consigo assim, é a minha profissão, né? Os professores vão fazer de outra forma, mas cada um tem que fazer do seu. Então, o que me inspira é muito isso, assim. E outras artistas mulheres cada trabalho que eu faço tem alguma referência forte, né? Esse trabalho, o Moebius, é muito forte, está muito presente no Manifesto Água Viva, que a gente vai falar depois, mas ele é muito forte, tanto a cartela de cores quanto essas suspensões, né, que tem no trabalho dele, assim. Então, música também. Uma coisa que me inspira muito é o Valber e o Gabriel, porque eles sempre têm conversas incríveis e cada vez que eles conversam eu sempre me inspiro com alguma coisa. A natureza ultimamente tem me inspirado bastante, eu acho que eu voltei a me reconectar, como eu, né, a gente às vezes esquece um pouco que é parte da natureza. A gente E esquece. quando a gente se reconecta, fica um pouco mais leve também. A gente também aceita as coisas com mais facilidade, né? Mas não deixa de brotar nas frestas para incomodar. E, e manter
manter a mente e o corpo disponível para receber todas essas inspirações, essas referências que surgem. Algumas a gente vai atrás e procura como pesquisa, né? A gente já vai falar das tuas pesquisas atuais. Outras chegam para a gente como se as antenas estão ligadas, a gente, né? Muito. Por exemplo, é impossível não se reconectar com política, com feminismo e com natureza. São três temas que eu também estou bem interessada ultimamente. Aham. Ainda que a minha poética. É urgente. É porque eu, por exemplo, eu estou isolada em casa, a pessoa que eu tenho mais contato é meu filho, ele tem 4 anos. Eu sinto tanta falta de ter conexões adultas, assim, de ter aquele bate-papo no Uhum. bar de vez em quando, aquela caminhada na rua. Que aí eu, de repente, verei a catarse, ela tá virando outras coisas, né? Mas assim, dentro de casa, feminismo, natureza e política. Não tem como a gente fugir disso dentro da nossa arte. Quando você chegou aí, você comentava comigo que você começou a se conectar com alguns coletivos. Você acha que o ecofeminismo, por exemplo, que eu estou muito interessada porque eu conheço pouco sobre isso. Você acha que o ecofeminismo entrou na tua vida depois da tua ida aí para Portugal? Já faz um tempo que eu sinto bastante afinidade. E porque eu acho que é tão interseccional, tem ecofeminismo queer, tem o ecofeminismo estruturalista, ele é tão interseccional, ele abrange tantas coisas. E, e a primeira coisa que eu sempre pensei, e já faz muitos anos que eu penso isso, que o grande problema desse processo civilizatório que a gente teve foi da dominação da natureza, né? De como que a mulher é identificada como natureza incontrolável, de como que o homem é o senhor da razão, de como o pensamento é oposto do corpo, de como que a natureza é oposta à ciência, né? Essa histeria que eles têm, que eles dizem que é nossa, mas que é uma histeria do patriarcado, do capitalismo, é a causa de todas as desigualdades, é a causa de todas as injustiças sociais e ambientais. Então, não tem como a gente pensar de outra forma sem a gente zerar isso. E é isso que o ecofeminismo propõe. Então, é a principal proposta, né, do ecofeminismo. Eu não acho que a gente vá conseguir resultado em, em algumas lutas sem passar por isso. Com certeza não. Eu acho que a gente está. É mais do que nada um reflexo do nosso distanciamento e de achar que a gente pode controlar e que a natureza está ao nosso serviço. É muito pelo contrário, né? A natureza e nós somos a mesma coisa. Se a gente está conectado a isso, a gente entende através de uma via mais horizontal, de respeito, como deveria ser com todos os seres humanos, inclusive naturais. E, Reciprocidade e generosidade. e você, eu imagino, sabe desse respeito, dessa conexão, muito porque você também trabalha com a disciplina do barro. Uma ceramista, quem trabalha com a cerâmica, eu nunca trabalhei, eu não me autorizo a trabalhar ainda com cerâmica, mas eu ainda vou trabalhar, porque o processo ele é longo, né? Desde a extração do barro até que a gente tenha uma peça de cerâmica na nossa casa, é um processo de queima, de demora. Você acha que a Muito. cerâmica te ensinou muita coisa? Nossa, muito. Eu não me considero uma ceramista, porque eu acho que um ceramista, ele faz seu próprio vitrificado, ele tem anos e anos de pesquisa. Eu trabalho com cerâmica há 4 anos. É, E mais eu aprendi muito com a cerâmica. De primeira é a pensar a longo prazo, né? E a segunda coisa é você trabalha com todos os elementos, né? A cerâmica super mole, aguada, que você molda em contato com o ar, ela seca aquela água, depois você põe no forno, que é fogo, o barro, que é terra. Então você já trabalha com todos os elementos ali. E E o projeto, a cerâmica é um projeto de longo prazo. Você não consegue fazer uma escultura de cerâmica de um dia para o outro.
Você precisa planejar, você tem que testar os esmaltes. Se isso leva 2, 3 dias, você tem que esperar secar, às vezes leva 20 dias, depois terminar de secar sem o saquinho plástico mais 5 dias e depois colocar no forno, esmaltar, volta para o forno. É um processo de um mês para fazer, né, as peças. Então, eu sempre fui impaciente, eu sou bastante impaciente. A cerâmica ela me ensinou a ter essa paciência e também me ensinou isso de você. Eu acho uma delícia. Quando eu estou no ateliê trabalhando com cerâmica, eu ponho uma música e a minha imaginação ela vai embora. Eu simplesmente sonho. Que bom, né? E aí, de repente, surge uma. Vamos falar do Água Viva, então, que. Deixa eu pôr para Vamos. carregar minha bateria. Água Viva é, é um animal marinho, vamos dizer assim, né? Por que o Manifesto Água Viva, Helena? Porque o que é o Manifesto Água Viva e por que ele na sua vida agora? Ano passado, quando eu vim para cá, para Lisboa, aqui teve um dia que eu fui para a praia e tinha uma água viva, né? Bom, Lisboa para mim ela é rodeada de água, né? O próprio nome Lisboa é água de Lis e então aqui eu senti que eu tinha uma conexão com essa cidade e eu comecei a pensar nisso já vinha pensando nas micropercepções com outros trabalhos que eu já tinha feito a partir do champ mesmo, das micropercepções do tecido que roça na pele, essas pequenas coisas que você não observa, da poeira em cima da mesa. E eu já estava fazendo essa pesquisa com algumas coisas que eu estava anotando. E a água viva ela vem disso, dessa micropercepção, mas daí uma investigação que sai, que vai para o erótico. Então, essa é uma micropercepção do meu próprio corpo e de partes do meu corpo e de como eu me sinto dentro desse potencial erótico Do potencial de desaguar, né? de desaguar. De aguar, de desaguar. E é importante falar sobre isso. Eu acho que a gente, enquanto mulher, a gente está aprendendo através de todas as mulheres que nos antecederam a falar sobre isso e a reivindicar isso na nossa vida como algo Aham. nas relações, na nossa prática de trabalho e de que é algo que a gente não deve negar, muito pelo contrário, a gente deve reivindicar. As tuas ilustrações recentes, elas mostram isso muito claramente. A reivindicação tá toda ali, né? Uhum. E essa água viva, aqui tem imagens no teu Instagram, as pessoas que estão curiosas podem ir lá depois. Não saiam da live, vão lá depois, tá? É como uma caravela flutuando no mar, deslizando no mar, né? Essa poética é tão linda, Helena, é tão Obrigada. maravilhosa, que, claro, está derivando num manifesto, né? O que é um manifesto? O que você reivindica nesse manifesto? Enquanto Lena Muniz. Eu reivindico que a gente vem de um histórico que a gente não é dona do nosso corpo, né? A gente não tem o direito de ter usufruto do nosso corpo, né? É isso que eu aprendi a vida inteira. Então, desaprender isso foi muito difícil, porque a gente é propriedade social, a gente é reprodutora, né? Mãe, Usando uma metáfora bem portuguesa, colonizadas. colonizadas. E a partir do momento que você começa a se enxergar como dona do seu corpo e que tem o usufruto do seu próprio corpo, que não é para mais ninguém, é seu, né? Então muitas coisas acontecem. O manifesto ele tem relação com a natureza, com os rios, com os afluentes, com as lagoas, com com a queima na Amazônia que provocou uma seca no sul, né, sem precedentes, né, cataratas e represas completamente secas.
e ameaçadas, né, de acabar se não chover. E as chuvas elas vêm através de rios aéreos da Amazônia, né? E as pessoas elas não, muitas percebem, mas outras não. Então ela tem relação com isso, com a natureza, tem relação com esses fluxos sanguíneos e essas micropercepções do corpo, tem relação com essa resistência para não secar no meio disso tudo, né? De se manter molhada, mas ao mesmo tempo ela não é, eu falo para mulheres, mas são muitas pessoas que se identificam com esse manifesto, né? São muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive, e também pessoas que não se identificam como mulheres, como homens, amigos que se identificam também e também pensam que não querem secar, né? Então, essa metáfora, essa analogia do secar, ela é mesmo não só da vagina que não seca, mas de tudo, né? De não secar em tudo. E de se auto-perceber quando é preciso regar, né? Porque Sim, sempre alguém vai estar olhando para regar, né? é, É uma palavra banal, banal não, mas que ficou um pouco banalizada nos últimos tempos, a questão do autocuidado. Parece que para você é muito importante continuar produzindo arte, esse é o seu autocuidado, é o seu ritual de autocuidado, é chegar, pegar o papel, desenhar, escrever sobre isso, né? sim. Tem uma. Eu gosto muito de uma parte do Hermenêutica do Sujeito do Foucault que ele fala assim, que não basta você cuidar de uma parte da sua vida, você tem que cuidar de tudo. Você tem que cuidar da política, você tem que cuidar do sexo, você tem que cuidar do amor, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar das suas finanças, você tem que cuidar do seu trabalho. E tudo que existe na sua vida é responsabilidade sua e você tem que cuidar. Então eu gosto muito de pensar nisso e até por isso que eu comecei a pensar tanto nessa questão erótica e sexual, de se apropriar também. Porque às vezes eu trabalhava muito e eu às vezes deixava outras coisas de lado, ou então se eu não estava trabalhando, eu estava deixando o trabalho de lado, e a gente tem que achar esse equilíbrio, né? E eu acho que cuidado de si, ele é isso. Você cuidar de todas as partes da sua vida com equilíbrio. Você falou no Foucault, eu lembrei, tem 3 livrinhos, até vou indicar para quem está escutando a gente, História da Sexualidade, 1, 2 e 3. Ah, Foucault é maravilhoso, né? Porque viver numa época lá na França como um homem homossexual, né? E um intelectual da filosofia, os escritos de Foucault nos ensinam muito. Inclusive, eles complementam as leituras feministas que a gente faz, né? sim, Claro, a gente tem que ler cada vez mais mulheres, com certeza, mas alguns escritos de homens também nos complementam, né, Helena? bastante. Sim, tem muitas coisas que eu não. Por exemplo, Nietzsche, né? Essa questão da vontade de potência, que está muito presente no manifesto, né? De se apropriar. E a questão do desejo. Ontem, inclusive, a gente estava falando nisso, porque o manifesto ele parece muito com uma jornada do herói, né? Da heroína. A heroína sou eu e vocês todas, mas todos. Mas a jornada do herói sempre começa num deserto. E eu tenho os desenhos das garrafas com essas pessoas dentro. E o Valber falou: parece muito a história do gênio da garrafa. Que você está no deserto morrendo de sede, pedindo por água, e você acha essa garrafa, e nessa garrafa sai um gênio. E esse gênio pode te realizar um desejo, né? Eu acho engraçado que foi que a gente conversou, que geralmente a partir disso, nessas aventuras que tem um gênio, e o gênio é o desejo, que às vezes a gente se depara com desejo na vida e está anestesiado e não sabe o que fazer com isso, né? O que é que eu vou fazer com isso agora? Então, quando o primeiro desejo é realizado, geralmente depois disso, o gênio quer escravizar
o que faz o pedido, ou o gênio, ou ele perde o controle, porque você realmente perde o controle, né? Depois que entende que você precisa satisfazer os desejos, ou mas também você não, você perde, você também, como que eu vou dizer? Você não sabe as consequências daqueles desejos, né? Você faz o primeiro pedido achando que vai acontecer uma coisa e abre um leque de opções e perde o controle de tudo e você entra em desespero e você quer trancafiar o desejo de novo dentro da garrafa e parar de pensar naquilo, mas não é, não existe como. Faz parte até da vida política, da luta política, você lidar com o desejo, né? Sim, E eu gosto muito disso, da vontade de potência do Nietzsche, porque é isso, é lidar com o desejo, é lidar com a tua potência, é o que você consegue fazer e até onde você consegue ir, e e é aí, nada bonito. melhor também do que a gente trazer Freud para nossa conversa, apesar de todas as críticas, o pensamento psicanalítico e a psicanálise, ele ainda tenta nos dar um pouco de bússola para esse desejo, né, Helena? Eu acho que eu, pelo menos, tenho uma experiência muito boa, muito pessoal com a psicanálise. Eu acho que Eu também. a psicanálise me salvou em um determinado momento da minha vida. E eu só estou dentro de um ateliê hoje porque eu me permiti esse tratamento analítico. Eu entendi Exato. a potência de desejo, o não reprimir o desejo, mas lidar com isso. A Aham. questão é lide. Eu chegava com um É. problema na minha analista. Ah, mas eu não quero isso dela. Lide com isso. Lide com isso, Aham. né? Resolve. E se trata de aprender ferramentas no nosso dia a dia para lidar com isso, né, Helena? Exato. Já que nós vivemos numa civilização e em sociedade, a gente não pode sair por aí. A gente vê homens no poder, principalmente, com essa questão mal resolvida, né? São questões Total. de traumas Recalque. resolvidos. Isso pode ser muito prejudicial para um país inteiro. Aham. Então a gente Não, é verdade. a gente vai começar a encerrar já indo para os Tá. finais, porque o Instagram permite que a gente fique uma hora só e depois ele derruba a gente. A gente não quer Já foi? derrubada. Então, assim, para as pessoas que estão escutando, para quem quer conhecer mais o seu trabalho, o que, que vem aí? O que, que vem por aí de desdobramento do Manifesto Água Viva? Como que a gente vai poder saber mais sobre isso? Então, o que eu pretendo agora é, assim que eu melhorar da perna, que podem ser 6 semanas ou 4, né? Vai depender de como ela vai reagir agora. Semana que vem eu já vou no médico, já vou saber. Então, vou ter uns dias ainda de fisioterapia, provavelmente. Mas eu tô tentando escrever um livro com essas ilustrações e os textos, que eu não sei ainda como que vai se apresentar, mas tem aí uma história. E eu quero muito fazer essas esculturas dessas mulherzinhas em porcelana e depois colocar em redomas e com plantas e coisas assim. Então esse é o projeto até o final do ano, provavelmente é nisso que eu vou trabalhar. Eu vou dar um, É, vou dar um tá, spoiler de que o meu trabalho, eu estou aqui no Bosque, mas eu também, enquanto Ana Paula, tenho um ateliê de marbling, que é uma pintura na água. Então, quando eu comecei a ver os recentes trabalhos da Lena, eu conectei com o meu trabalho também, porque eu trabalho numa superfície líquida. sim, E aí a muito. gente se conectou, a gente vai fazer uma parceria bem em breve, fiquem ligados. O Manifesto Água Viva da Lena e o meu Marbling, eles vão. Vai emergir uma coisa desse mar, né, Lena? Vai, vai. Não, já deu, né? Já deu liga. Já deu liga. Esse mar tá para peixe. Não, é lindo. A gente tem umas referências parecidas, né? Meio do Art Nouveau, de alguns artistas, que conversa muito, né? A tua ilustração com a minha ilustração com os teus desenhos. Então, fiquem espertos que vai sair uma série limitada de serigrafia com os papéis da Ana Paula, em breve. E vai ficar lindo. Vai ficar lindo, Só gente. digo isso. Só que como todo trabalho artístico feito em
entre duas mulheres que estão em continentes diferentes, isso precisa ser cozido a fogo brando, né? É um cozimento lento, porque a gente quer cuidar muito bem disso, né? De todos os processos. Então, não é uma coisa. É como a cerâmica, não é um projeto para acontecer amanhã. É um projeto que está acontecendo, né? Aham. E a mesma coisa aqui no Bosque, né? No Bosque Hostel. De não podermos estar hospedando de forma presencial esses viajantes, mas de poder conectar com pessoas como a Lena Uhum. Muniz, que foi a nossa convidada de hoje. E eu já vou fazer um convite aqui para a Lena, que é o seguinte: a gente está lançando uma newsletter e um Medium. Medium é um depositório de textos um pouco mais longos que falam sobre temas que nos interessam aqui no Bosque também. Eu já vou deixar o convite aqui para a Lena para que ela escreva sobre o ecofeminismo e todas essas questões que Ah, legal. o trabalho dela, para que ela divida com a gente um texto e a gente divida com vocês esse texto também. A gente pode ser Ah, essa, agradeço. Vou adorar. a gente é que vai adorar. Pessoal, obrigada, Helena. Imagina, foi um prazer. Ai, tão bom, foi quase assim, né? Tô de abraçar. A Maíra tá assistindo a gente. Beijo, Eu Mar, vi. por ter Tá a vindo. família inteira, tá? A Jade, a Janete, a Maíra. Essa conversa poderia se desdobrar para vários outros assuntos. Eu vi que alguém Muitas, perguntou aham. sobre o pós-quarentena. A gente sabe que Portugal já está saindo, né, do Uhum. desquarentando, digamos assim. A Já, gente aqui, devagarinho tá indo. a gente ainda tem um caminho longo para trilhar. As pessoas aqui são um pouco mais É. desobedientes, mas estamos conectadas, amiga. Eu quero muito poder visitar você aí em Lisboa. Oba, venha. Eu quero Venham que a todas. gente faça um passeio para Belém, com um pastelzinho delicioso. Aham. E vocês que estiveram com a gente aqui hoje de manhã, obrigada. Acompanhe a gente aqui no Instagram. Amanhã tem a live do Mochileiro Viajante com a Duda, conversando com a Camila do Mulheres na Trilha. E bom dia, boa sexta-feira pra gente. Obrigada, Helena. Ah, adorei, obrigada. Tchau, Tá. tchau.